O lobo-guará é chamado assim por causa do som do seu uivo. Na verdade, é um único e prolongado latido, mais parecido com um grito, que os índios tupis entendiam como guaá. Hoje o lobo-guará é um dos principais símbolos do seu habitat natural, o cerrado. Muito antes dos bandeirantes desbravarem as Minas Gerais, o nosso lobo já se embrenhava por seus sertões e veredas e buritis. Um cenário que a cada ano perde mais espaço para plantações de soja, eucalipto e as fazendas de gado. Como está diminuindo cada vez mais a vegetação nativa, o cerrado está se transformando num verdadeiro mato sem cachorro, quer dizer, sem lobo. A ameaça de extinção do lobo-guará é um exemplo típico de como a alteração do meio ambiente afeta totalmente o equilíbrio de um ecossistema. Grande parte da alimentação do lobo-guará vem das frutas. E tem uma que é tão presente na sua dieta que ficou conhecida como a fruta do lobo, essa aqui, o fruto da lobeira. Pé de que de perto, quero ver que fruta da cadê, que flor, que cor, saber terá sabor. Vai ter um pau Brasil, pé de que vermelho, verde que te quero ver qual é, de pé na terra até caber na tela da TV. Pé de que? Apesar de todas as ações do homem que tem transformado a paisagem do cerrado, a lobeira resiste bravamente. Assim como o sertanejo, ela é forte, muito forte. Multiplica-se facilmente por sementes e mesmo quando ela é vítima de uma queimada, ela é capaz de brotar de novo. A lobeira floresce e frutifica durante quase todo o ano. Fala a verdade, você conhece alguma coisa mais generosa do que uma árvore? A lobeira alcança, em média, 5 metros de altura. Seu caule é repleto de espinhos e muito ramificado. Sua copa arredondada e aberta é formada por folhas grandes, firmes, cobertas por tricomas, que são uma espécie de pelinhos. As flores são lilazes, realçadas por uma antera amarela. Floresce e frutifica a maior parte do ano. Esse é o fruto da lobeira, o preferido do lobo-guará. Olha só que tamanhão! Ele também é conhecido como a maçã do cerrado, porque tem um cheirinho doce quando amadurece, porque parece muito uma maçã, né? Aliás, a berinjela, o tomate, o jiló, todo mundo é da mesma família da fruta do lobo. Com a fruta do lobo assim fechada, nem dá para perceber que eles são parentes, mas é só abrir que a gente vê logo aonde é que está o parentesco. Olha só como ela é carnuda, cheia de sementes. Parecido com quem? Com tomate, né? Parece também com o jiló. Com quem mais? Com a berinjela, ó. Agora me diz uma coisa. Por que a fruta do lobo é tão importante para o lobo-guará? A maioria dos canídeos são onívoros. Comem tanto carne quanto frutos e vegetais. O lobo tem uma dieta de mais ou menos 50%, vai variar conforme a região que ele habita, mas mais ou menos 50% da dieta dele é composta de vegetais e 50% é composta de carnes. Carnes, quando eu falo, é carne de réptil, de anfíbio, de mamíferos e aves. Normalmente pequenos mamíferos, ele não é um animal grande caçador. Todas as vezes que você encontrar fezes de lobo-guará, você vai encontrar semente da fruta de lobo nas fezes. Ela é muito saborosa, não exatamente para o nosso paladar, mas para o paladar de muitos animais. Ela tem um cheiro muito bom e bastante macia, muito suculenta. É muito rica em carboidratos, é muito rica em pectina, em vitamina C. Então ela é um nutriente muito bom. Histórias antigas diziam que ela curava uma doença, um verme que ocorria no rim dos lobos-guarás, mas isso não é verdade. O parasita continua existindo, independente dele comer fruta, e é um parasita que afeta várias outras espécies, não só o lobo-guará.
Criou-se uma lenda de que é uma fruta venenosa. Na realidade, ela não tem nada de veneno, que é quantos anos vem se comendo dela e ela está só beneficiando. O que criou a lenda é que o gado é muito esfameado para comer. Ele abocanha, né, a fruta inteira e ele engole. Essa tampa aqui, ela é dura, parece coisa de cimento. Então ela tapa a boca do bucho, ou então engastalha aqui na garganta. E aí não entra água, ele não alimenta e vai mofinando, e poucos dias depois ele morre. Oi, com licença, boa tarde. Como é o nome do senhor? Antônio Benedito. A minha filha se chama Benedita. Eu me chamo Regina. Isso mesmo. Eu estou procurando a dona Hilda ou a dona Nele. Mora aqui. Aqui? Casa aqui. Então eu vou lá. Muito obrigada, seu Nada Benedito. daqui. Oi, de casa. Pode entrar. Licença, como é seu nome? Ivone. Oi, Ivone. Tudo bom? Jóia. Oi, Marlene, tudo jóia? Tudo jóia. Esse lugar aqui, quantas famílias moram aqui? 50, por aí, mais ou menos. E vocês chamam aqui como? Rodrigues. Todo mundo que mora aqui é parente? Quase todos. E quase todo mundo veio do mesmo núcleo lá do Sapé? Eu Que era acho um quilombo que foi isso. espalhando, isso? E você conhece uma árvore que eu queria saber se tem aqui, que chama lobeira? Conheço. E usa muito aqui? Usa bastante. Pra quê? Pra diabetes, esporão, igual eu mesmo fui curado de esporão. Daquele no pé? Isso. A flor da lobeira também faz chá pra bronquite. Eu vou dar um pulo lá na casa da dona Hilda para conhecer, tá bom? Tá jóia. Depois a gente conversa mais. Obrigado. Licença. Posso ir aí? Primeiro eu queria agradecer pela beleza que tá a arrumação. Muito obrigada, hein, dona Camila, pela recepção. E a mesa toda tá toda arrumadinha. Ó, vamos ver um por um. Isso aqui é a florzinha dela, né? Faz o chá. Esse faz o chá? Faz. E o chá serve para quê? Isso é pra gripe. Gripe? Isso aqui é o quê, gente? Essa aí é a fruta do lobeira. E na hora que rala ela sai dessa cor aqui, ó, escura. Depois que lava ela, aí ela fica assim. Ah, isso aí é lavado? É. Só com água? Bicarbonato. Ela sai quando rala assim, com essa cor, parecendo até carne. E aí lava com água e bicarbonato. E aí ela fica dessa corzinha alvinha assim, ó. Bem branquinha. É pra fazer o doce? É, pra fazer o doce. Ah, entendi. E aqui tem o que, dona Camila? É o doce, É o doce. da fruta de Ah, lobeira. posso ver? Pode. Posso provar? Pode. É bom, ele dá um docinho diferente, um gostinho diferente pro doce de leite. Muito gostoso. E vem cá, além das pessoas, quem gosta muito disso aqui é lobo, né? Só já viu algum lobo aqui pela redondeza, não? Não. Nessa área que não tem, não? Frutas come. Eu como as frutas. Come. Eu nunca vi. Mas a senhora já viu algum lobo por aí de noite? De noite não, já vim de dia. É mesmo? Que tamanho ele é? Ah, é que nem um cachorro grandão. Que nem um cachorro. Mas dá medo? Não, ele é muito bravo. Avança? Avança. E a senhora viu, fez o quê? Tem Saiu correndo? mês de agosto. De agosto ele é bravo. E é o mês do cachorro louco. E aí a senhora viu o lobo, a senhora fez o quê, dona Filha? Saiu correndo? Eu corri. Pena que a senhora não estava com uma dessa na mão que já jogava pra eles. Resolvia seu caso, né, dona Na Delvia? hora não tinha, né? Maria das Graças é diretora do Data Plant, um banco de plantas que a Universidade Federal de Minas Gerais mantém para tentar preservar e divulgar o conhecimento do potencial medicinal de tantas espécies da nossa flora. Bom, então aqui nós estamos no nosso banco de amostras, né, que compõe o Dataplant, que é um banco de amostras importante, por quê? Porque diferente de um herbário onde são depositadas essicatas, nós temos a parte da planta que faz o medicamento. Por exemplo, no caso da lobeira, né, os herbários têm lá folhas e exemplos de folhas e de flores, que é o que precisa para fazer a identificação taxonômica. Mas nós temos aqui a droga vegetal, que é o polvilho. Então, durante muito tempo, as pessoas usaram esse polvilho, alegando que ele abaixa a taxa de glicose e, com isso, tem efeitos benéficos no tratamento do diabetes, né? Mas pesquisas mostraram que o polvilho puro, o polvilho lavado, não tem esse efeito.
Agora, recentemente nós observamos publicações dos estrangeiros, dos japoneses, né, que eles mostram que os alcaloides esteroidais que existem na casca do fruto, eles sim abaixam a glicose. Agora, isso tem que deixar também um alerta, né, porque esses alcaloides esteroidais, ao mesmo tempo que eles podem ter esse efeito benéfico, eles são tóxicos também. Com a vinda da família real para o Brasil, junto com eles vieram vários naturalistas europeus que eram cientistas, né, para estudar a riqueza do país, não é? Fizeram um trabalho muito importante para nós brasileiros, porque eles descreveram a nossa biodiversidade. Se for considerar a destruição que houve, né, nos ecossistemas aqui da região sudeste nesses últimos 200 anos, se não fosse o trabalho desse pessoal, nós teríamos perdido informações preciosas sobre um monte de plantas, né, que hoje podem ser transformadas em grandes medicamentos. Agora, esse trabalho está trazendo uma série de preocupações, porque a gente observa que aquelas plantas usadas há 200 anos atrás, a grande maioria, ninguém conhece mais. Isso, então, está acontecendo, a gente pode dizer, uma erosão cultural, né, das plantas medicinais aqui em Minas Gerais e provavelmente vai acontecer no Brasil, né? Quem revelou a nossa lobeira ao mundo científico foi o francês Saint-Hilaire. Corria o ano de 1816, quando esse naturalista chegou ao Brasil a convite da corte portuguesa. Em 6 anos de expedição, Saint-Hilaire recolheu mais ou menos 30.000 plantas de 7.000 espécies diferentes. Dessas plantas, 4.500 ninguém conhecia. No meio delas, quem estava? A nossa lobeira, que ele batizou com o nome científico de Solanum lycocarpum. Solanum, que é para dizer que é da família Solanaceae, e Lycocarpum, nada mais nada menos do que fruta do lobo. Saint-Hilaire viajou pelas províncias do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Chegou até a província Cisplatina, o Uruguai, que na época era controlado pelo governo português. Os relatórios que o Saint-Hilaire escreveu enquanto estava no Brasil, hoje pertencem ao Museu de História Natural de Paris. Você vê que há quase 200 anos, esse botânico já registrava a ameaça de extinção de importantes espécies da nossa flora. Diariamente, árvores preciosas caem sem utilidade sob o machado do lavrador imprevidente. É impossível que no meio de tantos e repetidos incêndios não tenha desaparecido uma série de espécies úteis às artes e à medicina. E dentro de alguns anos, a flora que neste momento acabo de publicar não será mais para certas regiões senão um monumento histórico. Infelizmente o Saint-Hilaire estava certo, certíssimo. Poucas regiões do Cerrado ainda conseguem manter a sua vegetação preservada. Uma delas é a Serra do Caraça. No século XVIII, quando os bandeirantes passaram por aqui e deram de cara com aquele conjunto rochoso, acharam que parecia com um grande rosto humano. Daí chamaram a região de Caraça, que quer dizer exatamente cara grande. Em 1881 foi a vez de Dom Pedro II seguir os passos e as anotações de Saint-Hilaire e se aventurar pela Serra do Caraça. Nessa viagem, o imperador, que era um estudioso dedicado, fez diversos desenhos e anotações sobre a região. Desde que se começa a subir a Serra do Caraça, cresce a beleza da paisagem. E do alto descobre-se vastíssimo horizonte. E depois uma das mais belas cascatas que eu conheço, que forma lençóis e tanque, e corre depois em fundo vale, estreitado pelas montanhas de que já falei. Nunca admirei lugar mais grandiosamente pitoresco do que este. O Caraça é propriedade da província brasileira da Congregação da Missão, que tem uma característica muito especial de uma responsabilidade nossa enorme, que é a proteção dessa reserva biológica. O Caraça está todo cercado de minerações. Ouro, ferro, bauxita e manganês, temos minas por todo lado. E aqui dentro a reserva está intacta até hoje. Nós temos aí um acervo fabuloso de biodiversidade. Por exemplo, só de orquídeas já são mais de 200 espécies conhecidas, de aves são 320 espécies conhecidas, só de besouros mais de 600 tipos, dos quais quase 200 encontrados pela primeira vez ou só aqui no Caraça.
Vi flores e frutos de lobeira. Uma espécie de lobo que abunda aqui come esses frutos. São cães grandes, matam galinhas e carneiros. De dia estão nas macegas ou nos capões. Rondam de noite, uivando como cães. Ouvindo o Dom Pedro falar assim, a gente imagina o quê? Um lobo sanguinário que age na calada da noite devorando vovozinhas e porquinhos. Gente, mas o que é isso? Não dá para acreditar, né? Mas é verdade. Os lobos comem na mão dos padres na igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens, na Serra do Caraça. Come agora, come aí, come. Come. No começo de 1982, notaram que havia um animal de porte derrubando os latões de lixo. E uma vez viram, era um lobo já no meio das ruínas ali. Então o padre Tobias Zico, que era o diretor daqui, começou a fazer a atração do lobo, pondo carne nos 2 portões. Os lobos foram chegando. Faz 25 anos e meio que eles estão frequentando aí, praticamente toda noite. Aqui perto, em Cocais, há uma pedra chamada Pedra Pintada, que é uma parede, um paredão de uma montanha, com pinturas rupestres muito interessantes, que vão, parece, de 4 a 12 mil anos. E lá já aparece uma figura que é o lobo. O lobo tem um regime familiar muito interessante. Em toda a nossa propriedade aqui, há uma família só. E sempre houve uma família só. Eles andam sempre sozinhos, exceto na época do acasalamento, em que estão juntos. E o acasalamento deles é abril, maio. E os filhotes nascem depois de 62, 65 dias. Nos 3 primeiros meses ficam guardados em algum lugar onde a loba os esconde. E depois disso começam a aparecer. E a loba é que faz, em geral, a iniciação deles para a caça, para a comida também. Muitas vezes ela é vista empurrando o filhote com a cabeça ali para subir na nossa escadaria. São generalistas oportunistas, comem de tudo. O que caiu debaixo do queixo eles traçam, né? O Carlyle trabalha no projeto Lobo-Guará, cujo objetivo é frear a ameaça de extinção do nosso lobo. Essa é a Milene, é uma loba-guará adulta, que pertence ao plantel da Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte, de lobos. E a gente mantém lobos aqui com vários objetivos. De exibição ao público, outro é o objetivo de pesquisa, que é o projeto Lobo-Guará que a gente realiza aqui em parceria com a CEMIG. Quando nós decidimos a fazer um projeto de pesquisa com o Lobo-Guará, um dos critérios é que o lobo-guará, apesar de ameaçar de extinção, ele não tinha trabalho científico sobre ele. Então, os dados da natureza eram muito poucos para a gente poder entender melhor as causas de ameaça desse animal. Então, nós decidimos por monitorar um casal de lobos numa reserva aqui perto do Caraça, porque isso nos daria uma infinidade de recursos, uma infinidade de informações muito úteis para que a gente pudesse entender a ecologia do lobo, como é que ele se relaciona com os seus ambientes e como é que esse ambiente está mudando por causa da influência do homem, entre outras coisas, para que a gente possa identificar as ameaças e poder proteger de fato, fazer um programa de proteção para esse animal. Esses mitos que existem, o lobo é matador de galinha. Nós temos a suspeita de que a maioria das predações de galinhas são feitas por próprios cães domésticos, porque isso já foi verificado com outras predações de animais de fazenda. Das grandes tarefas do nosso trabalho é desmistificar esse erro de que o lobo-guará ele é igual o lobo mau que a gente aprende a conhecer com as histórias de Chapeuzinho Vermelho e 3 Porquinhos. Muito pelo contrário, é um animal dócil, sensível e tímido. A lobeira é fundamental na alimentação do lobo-guará. Já o lobo ajuda a espalhar a lobeira pelo cerrado. À medida que diminui o lobo, também diminui a ocorrência dessa árvore. Animal e planta dão pra gente uma verdadeira aula sobre o funcionamento de um ecossistema. Eles só pedem uma coisinha, que a gente aprenda logo essa matéria antes que seja tarde demais.